E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Uzi Minas. Nos últimos 12 meses elas tiveram mais de 40% de desvalorização. Então, no vídeo de hoje a gente vai entender quem é a Uzi Minas, no que ela atua, qual a linha de negócios dela e dar uma olhada nos indicadores financeiros contábeis para a gente ver se é uma empresa que vale a pena a gente cogitar, tá estudando. Claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal para o canal poder crescer e a gente impactar mais pessoas. Bom, meus queridos, esse daqui é o relatório que está disponível no Relacionamento com o Investidor referente ao segundo TRI de 2022. A Uzi Minas é uma das maiores produtoras de aços planos no Brasil, presente em mais de 6 estados, contemplando toda a cadeia do aço, mineração e logística, bens de capital, centros de serviços e distribuição e soluções customizadas. 2 siderúrgicas estrategicamente localizadas ao longo do principal eixo industrial do Brasil e é a primeira empresa siderúrgica brasileira certificada pela ISO 9001. Quando a gente pensa em linha de negócio dela, ela tem a parte de mineração, a parte de siderurgia e a parte de transformação do aço. Alguns dos produtos que tem na parte de siderurgia, como chapa grossas, laminados a quente, laminados a frio e galvanizados. Aqui é todos os setores onde tem a exposição desse tipo de chapa ou laminado e qual setor que é impactado pela necessidade desses produtos que a Uzi Minas oferece. Então a gente consegue ver construção civil, máquinas e equipamentos, energia eólica, óleo e gás, linha branca, automotivo, um pouco aqui mais abaixo, energia solar, ou seja, existe uma necessidade de diversos setores pela linha de produtos oferecidas pela Uzi Minas. Bom, pessoal, estamos aqui no Status Invest. Se você ainda não conhece, é uma ótima ferramenta para tu fazer suas pré-análises de investimento. A gente já viu quem é a Uzi Minas, quais as linhas de produtos que ela oferece, quais os segmentos que são impactados por essa linha de produtos, que tem essa necessidade dos produtos da Uzi Minas. E agora a gente vai dar uma olhada na questão dos indicadores financeiros contábeis para a gente conseguir visualizar o que talvez está levando a essa queda tão expressiva nos últimos 12 meses. Para você que não conhece a empresa, o ticker dela é USIM5, você também tem o USIM3 e o USIM6. Mas aqui no vídeo a gente sempre traz o ticker da ação que tem uma maior movimentação de compra e venda. Então, no caso aqui, a gente vai estar tratando sobre as 5. Mínimas de R$ 8,02, máxima de 16,08 e preço atual de R$ 8,40. A gente tem um dividend yield de 9,79, bem relevante, mas é claro que o dividend yield ele pode ser não recorrente, então a gente não pode só olhar para esse número e pensar, nossa, 9,79, então é uma empresa que vai me pagar 10% ao ano daqui para frente, que maravilha, não sei o quê. Não, não é assim que funciona, a gente precisa se unir com outros indicadores, com outros demonstrativos e visualizar se isso pode ter uma recorrência a médio e longo prazo. Aqui a gente consegue visualizar a desvalorização de 43,78% nos últimos 12 meses. Quando a gente espaça aqui num período de tempo de 5 anos, a gente consegue ver que o preço meio que padrão da empresa fica nessa casa de R$ 8 a R$ 9. Aqui em 2017 estava em 8, aqui em 2018 a gente encontra preços em 8. Então, assim, olhando graficamente, R$ 8,00 é praticamente um preço que a empresa trabalhou em diversos momentos. Aqui é o momento atípico de fechamento, todas as empresas tiveram uma grande desvalorização. Não é que não deve ser levado em conta, mas você tem que usar isso daqui pelo seguinte: se todas as empresas tiveram uma grande desvalorização, como que cada uma delas se superou nesse momento? E não olhar essa desvalorização aqui, porque praticamente todas as empresas todas as ações acabaram sofrendo nesse período de fechamento. E daí é que a gente vê que ela teve uma grande alta ao longo de 2021, chegou a bater R$ 20,48 e agora ela retornou para os patamares que, digamos, a gente poderia entender como padrões, porque é o patamar de preço que a empresa foi trabalhada nos últimos 5 anos. Quando a gente olha aqui a questão dos indicadores, a gente vê aquela relação de dividend yield de 9,79%, né? E é um dividend yield que poderia te enganar, dependendo do cenário. Eu não digo só da Uzi Minas, mas de diversas empresas. Você tem que olhar, entender qual a média histórica da empresa, ver se isso vai ter uma recorrência. Porque quando a gente visualiza aqui um espaço de tempo maior, a gente vê que o dividend yield da Uzi Minas, ou seja, a parte dos lucros dela que foram distribuídas para os acionistas, nunca foram tão relevantes quanto nesses 2 últimos anos de 2021 e 2022. Então a gente consegue ver que
os dividend yields eles são numa casa bem baixa ou até inexistente. Quando a gente pega a relação de preço-lucro da empresa, tecnicamente você imaginaria que a empresa está de graça, né? Porque ela, em 1 ano e 74, os lucros da empresa, se fossem distribuídos em sua totalidade, eles já seriam capazes de auto-recomprar o seu reinvestimento ser restituído nesse curtíssimo espaço de tempo, em menos de 2 anos. Mas quando a gente olha também sobre essa métrica ao longo do tempo, a gente consegue ver que ela atingiu patamares, esses patamares negativos aqui é por conta que a métrica é preço por lucro, só que no caso aqui para ser negativo é porque o lucro foi prejuízo. Então esses patamares aqui negativo e os patamares de 30, 40, 50 anos de PL, ou seja, é um PL também extremamente atípico, como a gente viu na questão do dividend yield. A métrica de preço-valor patrimonial é uma métrica que muitas pessoas gostam. Aqui, no caso, ela está com um extremo deságio. Se a Uzi Minas tiver um valor patrimonial de 100 mil, você estaria comprando por 44 mil, ou seja, você poderia interpretar que ela estaria com mais de 50% de desconto referente a seu valor patrimonial. Mas nem tudo aqui são flores, você tem que imaginar o seguinte: uma empresa, por ela ter um grande desconto, muito provavelmente ela pode ter um risco muito grande ou uma incerteza muito grande. Então, você não pode olhar esse indicador e falar, nossa senhora, eu sou um mestre, porque eu peguei uma empresa que tem valor patrimonial de 100 mil e estou comprando a 44. Isso aqui é a melhor coisa que existe no mundo. Mas não é só você que está vendo essa questão aqui, né? Tem diversas pessoas vendo. Então, tenta entender o que está por trás disso, se tem alguma incerteza, se tem algum risco. Quando a gente visualiza também um espaço de tempo maior, a gente consegue ver que sim, essa métrica poderia estar sendo uma métrica descontada, porque a empresa sempre trabalhou aqui nas casas de 0,8, 1, mas meio que uma média dela seria essa casa de 0,8. Então, em relação ao valor patrimonial, diferentemente do dividend yield e do PL, aqui a gente tem uma métrica que poderia estar distorcida e poderia ser relevante, mas você tem que lembrar o seguinte: essa métrica ela está reduzida principalmente por conta dos grandes resultados de lucros que fizeram o quê? Deram uma enchida no valor patrimonial da empresa. Então, quando a gente vê essas questões de dividend yield distribuído em valor interessante, um preço-lucro muito reduzido, e aqui muito provavelmente o valor patrimonial foi inflado pelos grandes lucros que a empresa gerou, então a gente consegue imaginar o seguinte: para a ação estar com essa grande desvalorização, retornando a valores médios, na minha opinião, o mercado está tendo uma incerteza em relação à manutenção desses lucros referente a 2021, 2022. Por quê? A ação está sendo trabalhada em um valor médio ali de R$ 8,00, que eram os valores que ela foi trabalhada em outros anos. Ela teve um ano atípico com um lucro muito grande, mas aqui você tem que entender que tem uma questão de commodity, o preço da commodity varia, tem a questão de dólar, então tem uma exposição a commodity, a preço de commodity, uma exposição a preço de cotação de dólar, então tudo isso impacta no resultado da empresa. Então, na minha opinião, quando eu olho para esses indicadores, que são extremamente atrativos, porém vejo uma grande desvalorização na cota da empresa, eu imagino que os investidores estão incertos quanto a essa manutenção, a recorrência dessa lucratividade da Uzi Minas, mas é claro que isso é apenas a minha opinião e não necessariamente eu esteja correto. Uma parte que foi interessante foi o que, com esses resultados extremamente atrativos, a Uzi Minas conseguiu fazer uma redução muito grande em relação ao seu endividamento, que é extremamente baixo. A gente consegue ver que aqui a dívida líquida sobre EBITDA é de 0,05. Para quem não sabe, o EBITDA é uma estimativa ali de geração de caixa que a empresa poderia ter ao longo de um ano. Então, é uma métrica que está bem reduzida, 0,05. Quando a gente vem aqui na casa do ROI da empresa, está um ROI extremamente relevante também, né? Quanto maior o ROI, melhor. Está na casa de 25%. Mas aqui também é uma métrica, novamente, que quando a gente... O ROI é o quê? É o retorno sobre o patrimônio. Quando a gente vem ver essa métrica aqui, a gente vê que ela sempre trabalhou aqui na casa de 7, 9, métricas extremamente baixas, negativa, métricas baixas. Então, só aqui, atipicamente, em 2021 e 2022, que a empresa está apresentando uma métrica de ROI mais interessante. A gente já consegue ver que de 21 para 22 já está tendo uma queda aqui. É claro que o ano ainda não se concluiu, mas já os investidores muito provavelmente já estão vendo essa distorção e tendo essa incerteza maior em relação a essa recorrência da lucratividade da empresa.
Aqui na parte da DRE da Uzi Minas, o que é a DRE? São as receitas, os custos e o lucro ou prejuízo que a empresa gerou ao longo do tempo. A gente consegue ver essa questão dessa distorção referente ao ano de 2021. Então a gente consegue ver que aqui até 2020 ela tinha meio que um padrão, uma estabilidade de receita e lucratividade, em alguns anos com prejuízos, o que talvez não seja muito atrativo. Eu particularmente eu gosto de investir em empresas mais sólidas, que tenham uma recorrência maior nessa lucratividade, mas é normal, principalmente nessa relação de commodities, você vê alguns anos onde a empresa apresentou prejuízo. Em 2020, a gente vê que ela teve uma receita líquida de 16 bi e um lucro líquido de 672 milhões. Quando a gente vem em 2021, a gente já vê que a receita líquida dela dobrou e o lucro líquido praticamente multiplicou por 12, 13 vezes. Então, assim, foi uma crescente muito grande de um ano para outro. E em 2022, nós já estamos vendo resultados de lucros inferiores. Então, isso tudo chega naquela mesma tecla que eu comentei, que talvez o mercado esteja muito incerto em relação à recorrência dessa lucratividade, recorrência dessa receita e lucro para Uzi Minas. Bom, meus queridos, eu não tenho Uzi Minas, não invisto, eu tenho um pouco de pé atrás com essas questões de commodity, porque é um pouco mais complexo realmente, você tem que entender mais da commodity, tem essa exposição cambial, então não é algo tão padrão, tem empresas mais fáceis talvez de se avaliar. Quando a gente visualiza a questão dos indicadores, eu também acredito que talvez aquela recorrência de receita e lucratividade não se mantenha ao longo do tempo. Mas será que ela vai retornar tanto? Essa é a questão. O investidor que cogitar investir na Uzi Minas a R$8, tecnicamente você está levando uma empresa num preço médio padrão, porém que teve uma alta geração de caixa, uma normalização de dívida, então você pega uma empresa bem enxuta e a preços médios de anos passados. Então, não necessariamente poderia ser algo ruim. Se você gosta dessa linha de commodity, de minério, ferro e tudo mais, talvez pode ser uma empresa para você estar estudando. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimento, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar, porque no fim do dia o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Diz aqui pra gente, você investe em Uzi Minas, acredita no progresso da empresa ao longo do tempo? Compartilha aqui com a gente. Se você curtiu a ideia desse vídeo, dá o like, se inscreve no canal e compartilha com o coleguinha pro canal crescer. Valeu e abraço!